Um, dois, três. Pois bem, esta é a terceira lição, ao qual nós estaremos abordando sobre a família. A paz do Senhor Jesus para você, para a sua casa, para a sua família. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, mais propriamente em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, no bairro do Gentil, número 100. E desta feita nós vamos estar estudando, nesta lição, a Bíblia Sagrada como manual da família. Como está a sua família? Como está a sua casa? Você tem cuidado bem da sua casa? Você tem cuidado bem da sua família? A sua família tem sido um tesouro ao qual você tem cuidado com unhas e dentes para que ninguém possa arrebatá-la ou arrancá-la das suas mãos? Como cuidar da sua casa? Como cuidar do seu lar? Como cuidar da sua família usando a Bíblia como um manual para a sua vida, para você viver bem? Uma das maiores dificuldades de todos os tempos é viver conforme a palavra de Deus. Isto não é novo, isto é antigo. Os homens, as mulheres sempre tiveram uma dificuldade em se adaptar, em viver a palavra de Deus, porque cada um de nós, por vezes, queremos viver de acordo com os nossos desejos, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, quando em contrapartida a palavra de Deus, ela tem o seu querer, a sua vontade ou a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. E no tocante à família, não é diferente. Sansão, ele queria viver conforme os desejos dele, do coração dele, e por causa disto, ele foi ali, perdeu algo importante, perdera a visão. Muitos hoje estão perdendo a visão de um matrimônio porque deixaram de olhar para a palavra de Deus. Davi, ele tentou viver conforme os desejos do seu coração e por causa disso ele sofreu grandes consequências em sua família, porque ele descumpriu o que a palavra de Deus determina. Neste mesmo sentido, hoje, muitos homens e muitas mulheres também têm vivido situações adversas em seu casamento, em seus lares, em sua família, porque têm descumprido aquilo que o manual, a Bíblia, a palavra de Deus, tem para as nossas vidas. Pois bem, o texto áureo desta lição está lá baseado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ao qual diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Palavra forte. Texto de referência ou leitura em classe está baseado lá em Efésios capítulo 5, verso 22 e 33, bem como em Colossenses capítulo 3, verso 19, 20 e 21. Vamos estar abordando como ter uma família saudável aos olhos de Deus. Você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado da sua casa? Hoje, nós vivemos um tempo de muitas facilidades. Facilidades em que sentidos? Note bem que algum tempo atrás as coisas não eram tão fáceis. Hoje nós estamos até um tanto quanto preguiçosos devido às facilidades que nos cercam, que nos rodeiam. Em que sentido? Você pode estar a se perguntar. Note bem que algum tempo atrás, para você ligar a sua TV, você tinha que sair do seu sofá, ir até a TV e apertar um botão. Hoje em dia, para você ligar a TV, você apenas aperta lá o controle remoto e muda de canais sentadinho no seu sofá. Isso nos deixa um tanto quanto preguiçosos. Note bem que quando você queria comer, você que é dona de casa, queria comer uma batata frita, as irmãs de antigamente vão entender, tinham que descascar a batata, tinham que fazer todo aquele processo, fazer aquela fritura. Hoje em dia tudo é mais fácil, já vem tudo pronto, é só jogar ali no óleo ou quem sabe na air fry e as coisas saem de uma forma natural. Antigamente, para se fazer um lanche rápido, não era tão rápido assim, demorava uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, quando saía rápido. Hoje em dia, alguém está com fome, quer comer rapidamente, joga uma comida no micro-ondas, uma comida congelada e sai em questão de minutos, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. E nós estamos acostumados a esse mundo de
facilidade. E no âmbito familiar, no âmbito cristão, também não tem sido muito diferente essas facilidades. Alguém diz, tá ruim? Troca. Não tá gostando? Descasa. Não tá bom? Divorcia. Este parece ser o caminho mais fácil. Por quê? Porque nós queremos tudo pronto. Nós imaginamos que uma família feliz se constrói ou já se pega lá pronta, né? Tudo acabado, tudo já estruturado, quando na verdade nós aprendemos pela palavra de Deus que há uma construção a ser feita para se ter uma família feliz. Uma construção que se divide em partes, ao qual cada um é chamado à sua responsabilidade diante de Deus para seguir uma série de normas ou condutas cristãs para se ter uma família feliz. Em que sentido? Deus chama o homem à sua responsabilidade. Deus chama a mulher à responsabilidade. Deus chama os filhos à responsabilidade. Para que Deus possa estar inserido numa família, Deus chama cada um à responsabilidade. E você tem cumprido as suas responsabilidades dentro do seu lar? Dentro da sua família? Talvez você se pergunte, eu não sei quais são as minhas responsabilidades. E esta aula vai estar abordando qual a responsabilidade do homem dentro de um casamento, qual a responsabilidade da mulher dentro do lar, dentro de um casamento, e qual a responsabilidade dos filhos, para que Deus possa cumprir a sua responsabilidade de abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família. Para Deus estar no meio de qualquer relacionamento familiar, eu preciso seguir a sua palavra. Seguir em que sentido? Tem gente que é a bênção de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, já no terceiro, no quarto casamento, vivendo amasiado, sem ter antes ali, talvez ali, ser resolvido diante dos homens, diante de Deus, melhor dizendo, passado pelo casamento e quer atrair a bênção de Deus para dentro da sua casa. Quando na verdade, para nós atrairmos a bênção de Deus para dentro do nosso lar, nós precisamos viver debaixo da bênção. Tudo começa no casamento. Não é no jeitinho, não é no arranjo, não é na junção. Tudo começa no casamento para se ter a bênção de Deus para o nosso lar, para a nossa família. E qual o manual de Deus para a minha família? Qual o manual de Deus para a sua família? Para que você viva bem, para que você viva feliz. Na verdade, Deus trabalha com ordem. Deus trabalha com ordem. Nada que Deus tenha feito neste universo, neste mundo, foi feito sem ordem, sem organização. Nesse sentido, Deus chama cada um de nós a cumprirmos ordens, a cumprirmos a sua determinação de forma ordeira, para que as coisas aconteçam em nossas vidas e nós sejamos bem-sucedidos. No âmbito familiar também não é muito diferente. Ele chama o homem à responsabilidade para cumprir ordens. Ele chama a mulher para cumprir ordens, a responsabilidade, para que ele possa botar a casa em ordem. Ele chama os filhos para cumprir algumas determinações, para que a casa possa ser bem edificada, bem estruturada. Por vezes nós pensamos que o que segura um casamento, por vezes, é apenas o amor. O que segura um casamento é apenas o companheirismo. O que segura o casamento é apenas um se colocar no lugar do outro. Mas para nós que somos servos do Senhor, o que segura um casamento, o que torna um casamento feliz é, sobretudo, o temor. A palavra já diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós com certeza temos 100% de chance de termos um casamento feliz. Porque quando nós tememos a Deus, por vezes nós evitamos de olhar para a janela, como Davi olhou. Quando nós tememos a Deus, por vezes nós evitamos de falar algumas palavras. Quando nós tememos a Deus, nós nos esmeramos em seguir a sua palavra. Nesse sentido, Deus nos chama a responsabilidade, ao temor. Você tem temido a Deus dentro do seu lar, dentro do seu casamento, ou já perdera o temor do Senhor?
para se ter uma vida bem-sucedida dentro de um lar, dentro de um casamento, é necessário ter o temor do Senhor em sua vida. Antes de você fazer para ele ou para ela, você faz para ele, você faz para Deus, porque você é servo do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que Deus tem para o homem? O que Deus tem para a mulher? O que Deus tem para os filhos? Para o homem, Deus tem o amor. A Bíblia fala, a palavra de Deus nos diz que o homem ele precisa amar a sua esposa. E eu costumo dizer que amar é algo muito complexo, muito complicado, porque nós temos o exemplo de Cristo. Cristo deu a sua vida pela igreja. Isso significa que Cristo ele tomou uma decisão. Costumo dizer que amar é uma decisão. Cristo tomou uma grande decisão de se doar pela igreja, de se doar por nós. E nós, o que fizemos para merecer este amor? Nada. Então nós entendemos que quando Deus coloca a responsabilidade sobre a vida de um homem de amar a sua esposa, é independentemente se ela está fazendo por merecer ou não, porque é uma decisão que nós temos com Deus e nós tomamos com o cônjuge, com o nosso companheiro, né, ou com a nossa companheira, de amá-la com todas as forças, com tudo, né, com tudo que há em nós, a ponto de entregar a sua vida por ela. Ao homem há uma grande responsabilidade e a lição nos diz que o homem não pode ser áspero. O que significa isto? Tem muitos homens que por vezes querem ganhar no grito, na força da fala, falar mais alto, só porque são mais fortes podem ganhar no grito e tratam a mulher como se fosse uma coisa qualquer, um objeto, e no grito querem ganhar, não são polidos, são ásperos com palavras, quando na verdade o servo do Senhor, ele aprende que ele precisa ser manso, ele precisa ser tranquilo, ele precisa ter paz. Então o homem de Deus, dentro do lar, dentro do casamento, sobretudo, ele precisa ter paz. Uma paz que excede todo entendimento, ele precisa trazer paz para si. Ele precisa estar bem com Deus para estar bem com a sua família. Então ele precisa amar a sua esposa, não tentar ganhar no grito. A força do homem deve ser, sobretudo, demonstrada nas suas atitudes. Demonstrar nas suas atitudes, defendendo a sua esposa, defendendo os seus filhos, saindo cedo de madrugada para ali buscar o pão de cada dia para dentro de casa, sendo o provedor da sua família. Em muitos lares tem homens que já não são mais provedores. O dinheiro dele é dele e ponto final, não quer saber se a esposa está precisando disso, se os filhos estão precisando daquilo, o dinheiro é dele e é para o lazer dele. Ele não está cumprindo o dever dentro do lar, né? O dever de homem, de marido, que é ser o provedor da casa. Em muitos lares as mulheres precisam sair, né? Hoje em dia temos isso, né? As mulheres por vezes saem para trabalhar, mas por vezes porque o marido deixa, né? Está deixando em falta, não prover o que é necessário. Por vezes o marido não provê porque o salário por vezes é pequeno, mas tem homens que podem prover e não prover da forma que devem, como homens, né, ser ali um mantenedor da casa. E tem muitos homens que por vezes não querem nem saber se está faltando o sapato dos filhos, não querem nem saber se a compra vai dar para o final do mês, só pensam neles e neles. Nesse sentido, vão trazer grandes prejuízos para dentro do seu lar, para dentro da sua família. Nesse sentido, não estão amando as suas esposas como a Bíblia determina. Então a obrigação do homem é, sobretudo, amar. E isso é muito difícil, porque amar significa deixar, por vezes, de pensar em você. Amar significa se entregar por outro, por outra, pela sua esposa. Amar significa deixar, por vezes, de se vestir para vestir bem a sua esposa. Deixar, por vezes, de fazer algo que você gostaria de estar fazendo no seu lazer para que a sua esposa possa fazer um cabelo, para que a sua esposa possa fazer uma unha, né? Fazer por ela, se entregar por ela. Isso significa amar. E por vezes em muitos lares os homens estão deixando a desejar porque deixaram de amar as suas esposas. Estão pensando mais em si mesmos do que na sua companheira, na sua esposa. Isto vale para cada um de nós, como homens de Deus. Devemos amar as nossas esposas a ponto de se entregar por elas, como Cristo amou
a igreja. Já para as mulheres, lá tem a submissão, que por vezes as irmãs contorcem um pouco o rosto, não gostam muito que se fale sobre isso, mas as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Em que sentido? Respeitar. Respeitar os seus maridos. Entenda bem que Vaste, ela perdeu a coroa por falta de submissão. O rei ali chamou ela para se apresentar ali diante dos seus convidados e ela disse: não, eu não vou. E por causa disto, por causa desta atitude, ela perdera a coroa, perder o reinado, poderemos assim, por assim dizer. E muitas mulheres, até ditas mulheres de Deus, estão perdendo o reinado dentro de casa por falta de submissão aos seus maridos, da palavra do seu marido, da palavra ali de quem é a autoridade dentro do lar. Valorize, irmã, o seu esposo, valorize, irmã, o seu marido, né? Valorize as qualidades boas dele, né? Por vezes, se ele quer alguma coisa, se ele precisa de alguma coisa, valorize, né, as qualidades que ele tem dentro, né? Se ele é trabalhador, valorize. Meu marido é trabalhador. Se ele é um homem inteligente, valorize. Ele é um homem inteligente e por aí vai. Elogie, né, o seu esposo, seja submissa, respeite o seu esposo. Por vezes mulheres estão perdendo por vezes o seu reinado dentro da sua casa por falta de respeito. Mas as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos e aos filhos. O que temos a dizer? Filhos também têm as suas obrigações dentro do lar, pautadas dentro da palavra. Os filhos devem honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Em que sentido? Temos visto por vezes até mesmo dentro de lares cristãos, filhos que não honram pais, filhos que não honram a sua mãe, não honram o seu pai. Em que sentido? Tem filhos que chamam o pai de qualquer coisa, qualquer nome, né? Velho, coroa, falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com aquele que te colocou no mundo, com aquele que o Senhor colocou para cuidar da sua vida. Não é um velho, não é um coroa, é seu pai, é a sua mãe e precisa ser respeitado. Tem filhos que chamam pais pelo nome, ô fulano, ô cicrana, quando na verdade deve ser chamada mãe, pai. Houve um tempo em que, né, havia-se um certo respeito, né, o respeito era grande, que só dos pais olharem para os filhos já sabiam o que o pai ou a mãe queria dizer. Hoje em dia, por vezes se inverte, os filhos olham para os pais, né, e querem por vezes ali fulminar os pais com os olhos, né, querem mandar nos pais. Os filhos precisam honrar os pais, porque eles foram ali colocados no mundo porque alguém os gerou, alguém cuidou deles, e por vezes os filhos não têm honrado seus pais. Os maridos precisam amar, as mulheres precisam ser submissas, os filhos precisam honrar. São princípios elementares para se ter uma família feliz, se construir uma família. Sua família está firmada na rocha? Em que sentido? Uma família firmada na rocha, ela não tem prazo de validade. Ela não tem prazo de validade. Pode vir a tempestade, pode vir os tufões, pode vir o que vier. Ela está firmada na rocha porque ela não tem prazo para acabar. Ela não tem prazo de validade. Ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Deus está no centro desse casamento. Deus está no centro desta família. E, sobretudo, para nós estarmos fechando, né, esta lição, o que não pode faltar dentro de um lar, dentro de uma família, é perdão. Perdão. Por vezes, algumas palavras, né, algumas atitudes ficam guardadas dentro do coração e vão minando. E alguém, por vezes, tem dificuldade de perdoar. Vai guardando e vai estocando aquilo ali e não perdoa. E isso, por vezes, tem destruído muitos lares. O que não pode faltar dentro de uma família é perdão. A esposa precisa olhar para o marido e pedir perdão pelas atitudes. O marido precisa olhar para a esposa e pedir perdão pelas atitudes. Os filhos precisam olhar para os pais e ter a humildade de pedir perdão por algumas atitudes. E quando isto acontece, tudo flui. As coisas, né, tendem de ir sempre para um lado feliz. A sua família tem vivido debaixo da estrutura que a palavra de Deus determina? Tem seguido a palavra de Deus? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que seu lar seja bem estruturado, seu lar seja saudável, pautado na palavra. Homens, amem. Mulheres,
submetam-se. Filhos, honrem. São princípios básicos para a vida de toda a família que quer ser uma família bem-sucedida. Uma família que não vai ser perfeita. Família não precisa ser perfeita. Família precisa estar debaixo do temor do Senhor. E quando isso acontece, há amor, há perdão, há renovo, há refrigério. E tudo tende a acontecer para o bem, porque Deus quer o bem da família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que esta palavra fique, enraizada em seu coração. Quem sabe você está enfrentando alguma dificuldade familiar e Deus quer restaurar, Ele tem poder para restaurar. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Se você tem gostado desses estudos, deixa o seu like. Se inscreva em nosso canal, estamos partindo para uma empreitada para 2.000 inscritos. Peço para que você se inscreva em nosso canal e nos ajude a levarmos essa palavra para famílias, para lares, em nome de Jesus. E se você se inscrever em nosso canal, peço para que, gentileza, possa deixar o seu nome escrito e nós vamos estar colocando o seu nome num caderno de oração e nós vamos estar orando pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Ao se inscrever no nosso canal, deixa aí o nome de quem você quer que ore, deixa o seu nome. Vamos estar orando pela sua família. Vamos falar um trimestre sobre família. Então vamos estar orando por famílias, que a sua família seja bem-sucedida, que a sua família seja abençoada, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus estejam sobre a sua casa, sobre a sua família e que as bênçãos de Deus te acompanhem em nome de Jesus.